Uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco na noite de hoje, nos envolvendo a todos em paz, harmonia, em serenidade, para que possamos assimilar tudo aquilo que for citado durante a palestra e que sirva para levarmos para o nosso aprendizado diário. Buscando maior interação com a comunidade em geral, o Centro Espírita Jesus, objetivando levar o esclarecimento atualizado e consciente referente aos problemas da sociedade, iniciou em 2009 o projeto Luz para Todos. No primeiro ano foi abordado o tema drogas, difícil resgate, obtendo resultado positivo. Em 2010, segundo ano do projeto, o assunto escolhido foi educação, pais, filhos e mestres, atendendo também às expectativas do Centro Espírita Jesus. Este ano, terceiro ano do projeto, trazemos a todos os presentes o tema Inclusão, uma sociedade para todos. Uma das problemáticas da sociedade no tocante ao que foge do padrão físico, mental e moral. À luz da doutrina espírita, todos caminham em busca da evolução espiritual. Portanto, filhos de Deus, irmãos de Jesus e por eles amados indistintamente. Este evento conta com o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Liga Espírita Pelotense, Programa Terceiro Milênio, Associação Médica Espírita de Pelotas, Sociedade União e Instrução Espírita, Sociedade Espírita Reencontro, Lar Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, Hospital Espírita de Pelotas, Regional Pelotas, Rio Grande do Sul, Presidente, Comunidade Terapêutica Renascer, Promotoria da Infância e Juventude de Pelotas, Gráfica Sem Rival, Jornal Diário da Manhã e TV Comunitária. A todos o nosso agradecimento. A nossa mesa está composta pelo senhor Carlos Antônio Dutra, ao centro, presidente do Centro Espírita Jesus, senhora Dora Bittencourt, presidente da Liga Espírita Pelotense, e senhora Cires Gonçalves de Oliveira, palestrante da noite. Convidamos neste momento que nos harmonizemos para acompanhar na tela a prece de abertura da palestra da noite de hoje, proferida pelos membros do grupo de estudo da doutrina espírita para surdos, do Centro Espírita Jesus.
O nome não podia ser outro, senão luz para todos, né? O nome do país. Mensageiros da doutrina espírita, aqui vem-nos falar. Sábios conselhos revelam, nos envolvendo de paz. Nesta casa iluminada, onde habita a proteção, acolhe de boa vontade a presença dos irmãos. Pregam o amor e a verdade. É o que vemos acontecer. Na palavra bem sentida, semelham o seu saber. Em nome da doutrina, esclarece o hoje e o amanhã, despertando as consciências na marcha do bem-querer. Capacitar a inteligência, sempre voltada ao bem, auxiliar a quem precisa, são temas que nos convêm. A vida material é divina perfeição. O corpo humano é a máquina. Deus a colocou em ação. Os vícios e perturbações podem ser recuperados. Fraternalmente atendidos, serão encaminhados. Agradecemos a presença carinhosa dos espíritos protetores, completando nossa alegria os músicos e oradores. A estrada escura será iluminada quando juntos acendermos o farol da fraternidade. Eu gostaria também de ressaltar neste momento que nós teríamos a apresentação na noite de hoje do jovem Elias de Oliveira Quintanel, aluno de teatro da Universidade Federal de Pelotas. Entretanto, não se fará presente em virtude de problemas de saúde. E outro recado também, nos dias 7, 8 e 9 do corrente mês, estará ocorrendo o 6º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, em Gramado. O congresso ele será transmitido pela TV Fergues, pela Federação do Rio Grande do Sul, Espírita do Rio Grande do Sul, e poderá ser localizado através do site da Federação, que é www.fergues.org.br, canais 1 ou 2. As pessoas que tiverem interesse de acompanhar esse congresso poderão recorrer a essa alternativa. Passamos então a palavra para a senhora Ceires Gonçalves de Oliveira, do Centro Espírita Jesus, psicóloga e especialista em filosofia política e moral. Ela abordará o tema Revelação do Espírito, a nova era para a evolução. Estou aqui nessa casa, é minha casa espírita. Digo isso com muito carinho, porque fui acolhida aqui, eu tinha uns 23 anos, hoje com 42. Tive meus filhos aqui nessa casa, fui acompanhada nessa casa por médiuns aqui, e fico muito feliz de, depois de ter passado
uma mediunidade aflorada, né? Tensa, aflita. E quando eu entrei na casa, eu me lembro muito bem, eu coloquei o pé direito e em pensamento eu disse assim, depois de tanto procurar ajuda e nunca consegui, né? Que seria então o conforto. Quando a gente está em sofrimento, é o conforto que vem primeiro. E em pensamento, eu coloquei o seguinte, Deus, que essa seja a minha casa. Porque a aflição era muito grande. O sofrimento humano, na época, era muito grande. E quando fui atendida, um atendimento paterno, mediúnico, com a Dona Eloá, quando eu saí, depois que eu teve que falar muita coisa, aí antes de eu sair, o Manuel Cândido pegou e disse assim, antes que tu saia, eu tenho uma coisa para te responder. E eu fiquei parada, né? Eu disse, e agora? Que é isso? E aí ele pegou e disse assim para mim, tu fizeste uma pergunta quando tu entrou. E essa pergunta eu fiz em pensamento. E ele pegou e disse assim para mim, aqui é a tua casa. Depois disso, nunca mais saí. Nunca mais saí. Fiz a minha formação em psicologia e com a orientação dos médiuns, sempre amigos, irmãos, né? Hoje vendo a Vilma, minha mãe espiritual, que foi que me abraçou na época, depois a Denis, quietinho ali, né? E só tenho irmãos na minha volta, irmãos espirituais. Quando o Toninho me convidou para fazer a palestra, eu fiquei quieta, porque os irmãos já tinham me avisado que eu tinha algo a cumprir com essa casa, principalmente na área da educação. E aí eu aceitei, né? Até porque fazer o quê? A gente tem uma mediunidade. E eu escutei o irmão dizendo que eu tenho que vir, né? Então fiquei quieta, aceitei. Na mesma terça que o Toninho me convidou, eu tinha um trabalho mediúnico à noite. E eu perguntei para os irmãos o que eu deveria falar. Que seria um projeto Luz para Todos. Inclusão social e espiritismo. O que é isso? Muito confusa, porque o tema é grande, toca no coração. Toca. É um título que toca, que mexe. Sendo assim, pedi ajuda. Eu vou ler então para vocês uma psicografia de um irmão. Então, esse dia foi o dia 10 de maio, quando ele me convidou, e o irmão então me disse o seguinte: há 300 anos atrás nasceu uma doutrina espírita. A dimensão dessa foi possibilitada para reerguer a escola da providência. Quando surgiu na França, pelos idos de 1850, em proeminência aos fatos reencarnatórios, primeiro pelos processos espíritas da genialidade humana, depois da proeminência da família fama, da esclarecedora doutrina dos fatos, fenômenos físicos, que transbordavam na mais variadas e variados aspectos antes vistos e não esclarecedores. Motivos constantes de visitas arqueguidas no sul da América Central, pelas irmãs Fox. Na agenda preta da capa, amarelecida nos manuseios constantes, as pontuações de Kardec foi reduzido a pó pela procura das afirmações. Condenações de uma época empobrecida, da vaidade e da arrogância mal compreendida, já presumida a perseguição. Já em 1870 foi esperada a notícia de meu pai,
espírito nobre e manifestador, gigante conhecedor, do codificador da doutrina. Foi quem deu a notícia da revelação. Vejo como se fosse hoje. Adentrou a sala e ainda eu, um pivete, minha irmã Justina, ainda moça, com a lareira acesa, nos aquecia do frio. Minha mãezinha, que já fora, meu pai mostrava o livro entusiasmado, com as descobertas do corpo e do espírito. Enaltecia Kardec pela força e a coragem de falar sobre a vinda da nova revelação. Jamais pensei, naquele momento, a tão grandeza. Papai desabotoava o casaco enquanto transmitia o livro. A revelação do Espírito, a nova era da evolução. Hoje, faz tantos anos, e até então nada mudou. Suas obras estão presentes e eternamente renovadas. Sei o quanto mais pura verdade, dura e douradora aos tempos. Amor e caridade ainda atravessam fronteiras. Aguardo a oportunidade e a satisfação de hoje poder ajudar. Deus te acompanhe para todo sempre e bom Paulo. Sendo assim, eu aproveitei o título da comunicação para fazer o título dessa palestra. E daí, então, eu comecei a pesquisar todo o andamento da doutrina. E me deparei com situações fantásticas. Se a gente está falando de inclusão social, o Espiritismo, ele custou muito a chegar aqui. E eu gostei muito da palavra inclusão. Tem muito trabalho com a palavra exclusão. Excluir é fácil, né? Aí exclui daqui, é horrível, pesa, tem palavras, né, difíceis até de colocar, de explanar. E dói demais. O incluir é diferente. O que eu incluo? Incluir cabe, então, a refletir o que me faz incluir o Espiritismo na minha vida. Qual é a sequência que isso me traz de renovação? Renovação no sentido social. Comigo, com o outro, com os outros, com o mundo. Sociedade é assim. E na inclusão, trabalhando sobre a inclusão, nós então começamos a pesquisar e vimos o seguinte, que o início de tudo ao Kardec, as ideias dele, a transformação que ele veio dar ao mundo em função da codificação da doutrina espírita, porque foi um grande codificador, ele usou um método experimental. Mas para isso, Kardec nasceu de uma educação. Que tipo de educação? Bem, 3 de outubro de 1803, nasce Kardec, em Lyon, França. Nesse nascimento, ele aos 10 anos acabou indo para a Suíça estudar na Universidade de Ida. Chegando lá, ele estudou então no Instituto de Pestalozzi. Quem é professor aqui sabe o que eu estou falando. O que é Pestalozzi? Rian Pestalozzi. Rian Pestalozzi foi uma forte influência às ideias de Kardec. Pestalozzi era um grande educador. Para entender Pestalozzi, né, que é uma teoria muito forte, nós começamos então a ter uma ideia de Comênios, que vem bem antes de Pestalozzi. Então pegamos aí século XVI, século XVII. Está pesado isso, bastante história, né? Mas a gente chega lá.
ativa, intuitiva, querida. Ele tem todo o jeito de lidar com o povo. Ele, dentro do âmbito social, ele falava com as pessoas, sorria, ajudou crianças, principalmente numa época em que a França vivia uma revolução. Uma das maiores revoluções do mundo. Revolução essa que tinha divisões imensas da sociedade e que precisou, então, renascer de cinzas. Pestalozzi, então, ajudava crianças pobres, colocou elas num lugar onde antes vivia freiras, para educá-las. E via essas crianças de uma outra maneira, de um outro aspecto. Pestalozzi via a pessoa, porque antes a criança era vista como um adulto, não tinha distinção. Viviam juntos, moravam juntos, a criança trabalhava. Hoje a gente tem uma sociedade que te vejo muito bem isso. Tu é criança, tu tem que brincar, tu tem que estudar para crescer e educando ela até chegar à fase adulta. Veja bem, na época não existia uma ciência da educação. Não existia. Foi existida depois de Kardec, quase 100 anos. A ciência da educação vem muito depois. Mas para vocês verem o quanto de avante, de frente eles viam o mundo. E que na época da sociedade não tinha esse aspecto. E eles lidavam com isso. Pois bem, o próprio Pestalozzi, falando com o ministro da Prússia, porque ele conversava com muitas pessoas, tinha diálogos, enfim, né? Ele era um político ao mesmo tempo, né? Um militante. E aí, ele falando com o ministro, ele disse o seguinte, um desabafo: eu às vezes me sinto como se estivesse no deserto e que tivesse uma voz que chamasse. Se coloca às vezes isso, parece que algo vai vir depois de mim, para dar continuidade ao meu trabalho. As ideias de Pestalozzi, sendo também motivadas por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é um outro filósofo. Rousseau fez o contrato social, Emílio, que são duas áreas dentro da educação, são livros, teorias, que ajudaram muito na época. Pois bem, depois disso tudo, veio Kardec, que estuda no Instituto Pestalozzi e que pega toda essa ideia de Pestalozzi, como ver o homem, observá-lo. Pestalozzi não gostava de pessoas que falassem o tempo todo e não tivessem consistência. Ele queria que as pessoas pensassem no mundo, refletissem sobre ele, tivessem ideias. A palavra para Pestalozzi, ela precisava ter sentido. E esse sentido vem da existência, da vida, da colocação como tu estás nela, como tu pensas sobre ela, como tu sente. Pestalozzi tinha muito isso. Tanto que a teoria dele vem dentro de uma intuição. Ideias também de Rousseau. Kardec, ele acaba herdando esse método pestalozziano. E aí, então, esse jeito todo que Kardec vai pegando, vai se atribuindo, vai entrando. Quando retorna à França, aos seus 18 anos, com 23, Kardec, que é um vivário,
e era um grande educador. Ele já vem de toda essa ideia que vem de lá, Comênios, Pestalozzi, Rousseau. Rousseau, então, um grande, ele pegou essa parte do iluminismo, que a gente pode dizer, então, a era da razão. Precisava disso porque a França já sofreu muito. Com o quê? Com essa separação, corpo e espírito. Kardec, então, ou Rivaio, né, na época ainda Rivaio, ele começou então a estudar, abriu uma escola técnica, se preocupava muito com a educação. Ele via a necessidade das pessoas terem um conhecimento e muito aberto para isso. Então ele escutava, ele via, refletia, tentava entender o que você diz disso, daquilo, o que significa, aonde está. Isso é filosofia, pedagogia. Nessa função toda, aos seus 25 anos, Kardec então já tinha livros, era professor. Foi então que começou, através do seu Fortier, em 1850, colocado aqui mais ou menos na data, onde começou então a querer saber o que essas mesas que giravam. Por que isso? Porque Kardec, ou Rivaio, né, ainda não era Kardec ainda, Rivaio, ele ainda gostava muito de estudar várias coisas, né? Ele adorava isso. E uma das coisas que ele gostava muito era sobre alguma coisa que falasse sobre magnetismo. Ele adorava isso, fluido vital. Né? Quem está estudando, começa a ligar uma coisa com a outra. Né? Então, o magnetismo, que seria o fluido vital, isso interessava muito a Rivaio. Rivaio, então, foi chamado para uma reunião com Fortier. E foi, né? Foi ver o que eram essas mesas que giravam. Então, foi indo. Depois teve também reunião em outros lugares. E sempre na sociedade na França. Pois bem, numa reunião convidada por Bustan, ele presenciou pela primeira vez uma organização muito melhor, né, em relação a o que se dava então na mesa mediúnica. Que tu poderias então conversar com o Espírito. Por enquanto, o Rivaio, ele simplesmente só se detetizava na observação. Ficava olhando, analisando, pensando. Ele gostava muito de física. Até que um dia ele conversou com um dos espíritos. Né? E numa reunião, um espírito da verdade, assim colocava o seu nome, falou para Rivaio que ele tinha um compromisso com a humanidade. Então, começou em 1856 a revelação. O que é uma revelação? Você já pararam para pensar sobre isso? O que é revelar? Mostrar. Não falou aqui. Mostrar. Isso mesmo. Quando tu mostra um fato e tu sabe como, de onde ele vem e que ele é o que é pela verdade, isso é uma revelação. Na nossa ciência, tem várias revelações. Mas na França,
essa revelação, que é além do que nós imaginávamos. O Espiritismo, então, ele mexe com tudo, países, fronteiras. Kardec, então, já sabia, pelos irmãos, que ia ter, que diminuía até, deram até uma resposta para ele: olha, se você seguir a isso tudo que temos a ti, tu durará pouco tempo de vida. Porque o que eles estavam falando? Muito ele ia se incomodar. Muito ele ia sofrer. Mas, se você não quiser isto, você tem muito tempo de vida. Quem é médico há muito tempo aqui, sabe o quanto é difícil ser médico. Eu realmente confesso para vocês que muitas pessoas se afastaram de mim só quando eu disse assim: eu sou espírita. Gente, 2011, o que vocês deixam da França? A inclusão dessa nova doutrina, ela mexeu demais nessa época. E, ao mesmo tempo, nasceu uma nova vontade, uma nova esperança, um novo querer. Perguntaram: o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino do espírito e a relação desse espírito com o mundo. Isso é Espiritismo. Mas no momento que estudamos o Espiritismo, nós vemos o quê? Que há, então, dentro desse ser humano, vamos seguir a ideia lá de Pestalozzi e Rousseau, que tu podes pensar, tu podes ser dono de ti, e tu também tem total responsabilidade pela tua vida e aqueles que estão contigo neste mundo. Isso dá uma jurisdição, autonomia, que antes tu não tinhas isso. Na mesma época, no Brasil, em 1850, ainda se vivia muita escravatura. Nessa época, tinha muitos espíritas também. Quem eram eles? Abolicionistas e revolucionários. Pegaram o espiritismo para dizer que nós temos responsabilidades por nós e pelo outro. O Espiritismo é assim. Não há castigo. Não há uma divindade a qual vai me tirar o sofrimento. Eu tiro esse sofrimento. Eu tenho responsabilidade por mim. E a partir daí, nasce então a pedagogia da vida. O aqui e agora passa a ser para o infinito, para o cosmo, transcendental, universo. Não é somente eu. No momento que eu vejo eu, me ajudo, tenho responsabilidades, me conduzo. E na moral cristã, porque se fala muito na moral, Chico Xavier foi fantástico nesse sentido, porque trabalhou toda a vida dele, porque foi um achado, gente. As questões moral do Evangelho é onde alivia a alma, aonde traz o conforto para o teu coração.
jardim de continuidade a essa vida. Eu atendendo uma paciente, eu adoro essas coisas assim, sabe? As pessoas trazerem algo novo. Kardec também tinha isso. O último livro dele, são 7, tem um 8º aí, que seria um catálogo das obras espíritas. Então ele coloca assim, Kardec, ele tem uma bibliografia para ver o que é a favor do espiritismo. Mas no próprio catálogo, ele coloca o seguinte: aqueles que são opositores ao espiritismo. Somente uma pessoa com muita humildade faria isso. A gente tem que saber quem é contra também e por quê. Qual é o problema? Isso é muito pestalozziano. É refletir sobre isso por essa doutrina. Aonde está? Como é que é isso? Então, escutando uma paciente, ela não é espírita, e ela disse assim: por que a vida não termina logo? Isso é tão bom, né? Acaba tudo já que a gente vai dormir mesmo, não vai ter mais nada depois. Por que a gente fica aqui sofrendo? Termina de uma vez, a gente dorme, fica com o Papai do Céu. E eu parada, mesmo, tentando entrar nesse pensamento. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer para entrar dentro da gente e falar assim: o que é isso? Estou certa? Estou errada? Como é que é isso? E aí ela pegou e disse assim para mim: tu vê, a minha religião é melhor. Eu disse: né? Se isso ela acredita e é bom e é feliz, concordo lá. Né? Até que também pensava dessa forma. Né? E aí ela pegou e disse assim: porque veja bem, sabe aquele filme lá? Eu disse: um filme? É aquele lá dos espíritos lá? Filme dos... Aí eu: nosso lar? É, esse mesmo. Do André Luiz. Eu: sabe o nome do André Luiz? Né? Legal, que bonitinho. Né? Isso ela sabe. Ela também disse assim: pois é, coitado. Desencarnou, está lá no mundo, está no sofrimento, e ainda vai lá a mãe dele, lá no mundo elevado, baixo, é assim que eles falam, né? Baixo, espírito baixo, né? Espírito baixo, baixo, ainda para falar para ele para se acalmar. Ah, não, Deus me livre, nem lá a mãe dele se sossega. Eu não quero isso para mim. Eu achei fantástico, né? Mas só que é o seguinte: quando tudo termina, não tem vida. Entrando nessa fala dela, tudo termina, não tem vida. O que eu estou fazendo aqui? Caiu no mundo, gente. Eu não tenho base, eu não tenho chão, eu não tenho. E o que resta aqui para mim? Quais os sofrimentos? Eu sou psicóloga, eu vejo o tempo todo isso. Depressão, fobia, alta ansiedade, paranoia, perseguição. Isso tudo a gente vê lá nos obsessores, tá? Tem bastante disso. Tem um envelope imenso. E aí, esse espírito iluminado fica na minha frente. E eu olho para mim como psicóloga e espírita, vejo Kardec. Tolerância, paciência, tudo tem o seu tempo. O método experimental era assim que ele fazia. Observava, deduzia e comparava, até ele ver até que
perceber que essa esperança, ela existe, ela está aqui, e que ao mesmo tempo que tu confia e tem fé, muda. Em 2000, o Espiritismo deu um boom, cresceu. Sabe por quê? Porque nasceu dessa camada da ciência e que traz a filosofia para refletirmos sobre a vida e a religião para afirmar a fé. Ela existe, tem uma razão e é necessária para a vida, para a humanidade. As pessoas a gente estava num grupo na rádio, aí perguntaram para nós, mas peraí, como é que é isso? Agora o Espiritismo está cantando? Mas peraí, já tem grupo, ficam aí cantando? Isso não é coisa de catolicismo? Mentira, querido. Quem não conhece? Né? Aí depois a gente conversou. Espiritismo, quando começou as reuniões com Kardec, Jair Kardec, eles oravam, davam as mãos, os médiuns, e cantavam. A arte sempre estava presente no Espiritismo. Porque a arte não tem política. A arte não tem nada que prenda ela. Nua, crua na essência humana. Coloca o sentimento, seja ele qual for, nas suas emoções. E a partir daí tu vê a essência. Isso é visto nos médiuns que são músicos, pintores. Primeiro livro de Chico Xavier Parnaso, a leitura. 50 e tantas, 56 poesias de poetas variados. Ainda tem gente que não acredita nisso ainda. Está tudo comprovando, foi uma revolução. Na época, Chico entrou em desespero, até Portugal queria saber como pode, né? Tem gente que não acredita ainda. Tem gente que duvida no que se fala na espiritualidade. Sabe por quê? Porque esqueceram muitas coisas, principalmente a intuição. Tem gente que fica envergonhado quando diz que pressentiu algo, ou que acha que talvez, né, exemplo bem assim, não sei, eu acho, né? Não acredito nessa essência. O que é isso, matéria e espírito? O que é espírito? O que é matéria? Muitos já me falam assim, olha, lá no mundo espiritual, até parece que não é, né? Lá no mundo está muito longe, é uma coisa, a gente não sabe o que é, né? Aqui já é o mundo espiritual, aonde esse mundo, a matéria, ela é mais densa. E temos que lidar com ela. Somos responsáveis por ela. Isso é a inclusão do espiritismo na sociedade. É saber que esse invólucro que me protege, eu preciso ter ele a me proteger aqui. Parece tão simples, né? Mas todo mundo confunde isso. Fica distanciado. A gente não consegue pegar isso para a gente e viver isso e sentir isso. Como é difícil. Como é complicado. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, então eu vou pedir para o fulano para ver se ele vê alguma coisa. Gente, tu podes, quando tu olhas de todo o coração, quando tu crê de todo o coração. Perguntaram para Jung, que é um psicólogo, depois de Freud, se era
Se eu me amo, não precisa, tem gente que diz assim, ó, tu tem que te amar para poder amar o outro. Não é isso, não tem primeiro, segundo e terceiro. Quando eu me amo, já amo o outro. Quando eu me sinto, eu já sinto o outro. Teve um paciente que chegou e disse assim para mim, você não sabe o que eu estou sentindo, porque tu não é gay. Eu olhei para ele e disse assim, olha, se eu precisar ser gay para entender o que tu sente, se eu precisar ter câncer para entender o que uma pessoa de câncer sente, como o câncer sente, se eu tiver que perder uma perna para entender o que o outro sente, eu não vou estar aqui. Eu só preciso de uma coisa para entender tudo isso. Ser humano. Espírito. E acreditar que essa força, ela dá continuidade à vida sempre. E responde sempre. Quando a verdade, a moral, é construída, constituída. E ela está como a existência da tua vida. Está aí, para te ver, como dizem hoje. Não precisa ir muito longe, gente. Não precisa longe disso. Nós temos agora os filmes sobre o espiritismo. A mediunidade, ela evolui, ela não para. Eu gosto muito de um texto do Herculano Pires, que ele fala das sequências mediúnicas, da evolução, mas só que ele coloca como uma linha horizontal cultural, né? E a partir daí ele começa a falar sobre a mediunidade, como ela tem vindo, né? Então tem mediunidade agrária, né? Tem mediunidade da civilização. Então ele vem vindo na evolução da história e explicando tudo isso. Hoje, em 2011, onde em 2000 teve esse boom da espiritualidade, e as pessoas estão chocadas ao ver que o espiritismo existe. E a fonte dele é uma fonte sublime, educacional. Aonde a gente compreende através do ensino. Isso. Porque quando a gente compreende através do ensino, a gente educa o espírito. E esse espírito, educado pelas fontes do espiritismo, onde o castigo, culpa, julgamento não são as palavras corretas. Quais são as palavras corretas? Reforma. Se eu errei agora, reconheço. Ensino é assim. A gente compreende. Por que errei aqui? O que fiz aqui para errar? Ah, eu fiz assim, assim. Mas para isso, tu tem que ter um olhar muito aberto. Bem kardeciano. Muito kardeciano. Mas não de culpa. Mas de se experimentar, de olhar e ver o que é isso que tu faz com a vida. O que é essa coisa que vem, que me toca e que me faz sofrer? O que é isso? O que é isso? É espírito.
Eu preciso de limites para haver a compreensão de mundo. Sofrer faz parte de nossas vidas. Não tem jeito. Mas não é ruim. Quando tu paras e faz essa reflexão filosófica, a ciência do Espiritismo, ele coloca o seguinte dentro da mediunidade: uma faculdade. O que é uma faculdade, gente? Ensinamento. Dá para ensinar, dá para aprender. Quando a religiosidade é posta, o que é religiosidade mesmo? Religião? Fé. Raciocinada. Não aquela solta, mística. Não colocando aqui controvérsias à função, estou falando de fé. Não estou falando aí em mediunidade, que pode ser todos nós somos médios. E médio está em todos os lugares. Mas como o próprio Espiritismo coloca, mediunidade não é nada especial. Todos nós temos. O que torna ela especial, o que tu faz com ela. Voltamos de novo à pedagogia do Espírito. Olha lá, estamos nós de novo. E tem que cuidar disso, então. Tem que cuidar dessa vida. O que tu faz com ela? Como tu conduz ela? O Espiritismo foi tão fantástico na França que eles chegaram a fazer uma Liga Nacional de Ensino Público da França. Porque a maioria dos espíritas fundaram muitas escolas na França. Vocês não sabiam disso? Eles faziam um movimento ferrenho. Que a escola tinha que ser pública. E conseguiram. Conseguiram. A maioria eram espíritas. Vocês não sabiam disso? Peraí, ó. Está ali. Por isso que na Casas Espíritas tem muito grupos de estudo. É daí que surgiu, é a origem. Né? Se é a origem, perdura durante o tempo, porque é uma verdade. A verdade, ela continua. Se não é verdade, não é revelação, não é um fato consumado, não vai ficar aqui por muito tempo. Mas ficou. É verdade. Existe. Aqui. Agora. E para o além. E ela permanece a sua evolução educativa nas vidas reencarnatórias, nessa manutenção, sempre. E nada do que fazeres, no sentido de progredir, vai vir resposta, gente. Vale a pena lutar, vale a pena progredir. Vale a pena aprender. Vale. E mais. Coragem. Virtude. São palavras fortes que tem no Evangelho. Demonstrando então a moral espírita. É assim. O espírito ele é positivo. Ele vai. E se ele está ruim, ele diz, eu não estou bem hoje. Eu não estou bem, eu estou com vontade de chorar, né? Aí já fica todo mundo na volta, já abraça, já beija, ela quer chorar, mas vamos chorar então, né? Está triste, está assim. O espírito é assim. Qual é o problema? Nenhum. Somos humanos. Hoje, então, entrar, né, para finalizar a fala de hoje, eu trouxe uma música francesa da Edith Piaf.
sobre inclusão social, ela foi uma revelação para França. A música que eu trouxe hoje, eu coloco como um hino de amor. E amar é transcender espiritualmente. É transcender. Onde caridade, fraternidade, benevolência vai além de ti. Só que tem uma coisinha aí, né? Em vez de ser a Edith Piaf, quem vai cantar é a Cássia Eller. Porque eu quero unir França e Brasil quanto inclusão social dentro da mediunidade. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, pour aujourd'hui, ça commence avec toi. Esse hino de amor é um hino para aqueles em que a espiritualidade ainda nasce e ela constitui a história e que a verdade nunca termina. E essa verdade é que somos espíritos.